Olá, amores e amoras, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Quer dizer, então, que hoje nós temos um encontro, hoje nós temos um date, hoje nós vamos falar sobre direito constitucional. Mais do que isso, hoje nós vamos desbancar, destruir, acabar com a FGV. E hoje você é meu convidado nesse date, hoje você é meu convidado para ficar aqui comigo falando de direito constitucional. Vamos comigo? Nós temos 1 hora respondendo questões FGV e tentando tirar todas as suas dúvidas. Eu vou realmente tentar falar não só da resposta da questão, mas como também ampliar a sua zona de conhecimento, né? Te tirar da zona de conforto. A gente, às vezes, está muito acostumado a ler a questão e tentar responder, tentar achar a resposta certa. Mas o ideal no momento dos estudos é que você estude sabendo por que que as outras estão erradas. Isso vai aumentar o seu nível intelectual, isso vai aumentar a quantidade de informação que você tem acerca daquele tema. E a gente tem pouco tempo, mas eu vou tentar fazer isso com 10 questões que eu tenho certeza que aparecerão na sua prova. Você quer ver? Essa live vai ficar para você, você vai guardar no seu coração, inclusive. E depois da prova, depois do exame de ordem, você vai falar: professora, você tinha razão. Apareceu na minha prova. E eu lembrei de você falando e eu acertei essa questão. O esquema que é esse, viu? Deixa eu só trazer aqui rapidinho. Gente, tá aí na sua tela, @Prof. Fernanda Machado, aqui. Para quê? Quando você estiver estudando, ficou em alguma dúvida, manda no meu arroba, por quê? Apesar de a gente ter um canal de contato no curso, lá não é algo que eu consigo te responder muito rápido. E eu agora falo enquanto estudante. Às vezes eu estou respondendo uma questão, e aí eu fico em dúvida em alguma coisa, eu não vou sair dela. Eu não vou passar para outra enquanto eu não souber o porquê daquela resposta, enquanto eu não entender aquela questão. Então manda aqui no meu arroba que eu consigo te responder mais rápido, tá bom? Então esse é o meu Instagram. Me adiciona lá. O meu stories vai ter muito do meu dia a dia, tá? Look do dia, shopping com filho, mas o feed vai ter muitas informações importantes, eventos que tá rolando, concurso quando abre, OAB se aproximando, não perca o prazo do boleto e tá. E tem também a DM, que para mim é o nosso canal mais importante. É quando eu consigo realmente segurar a sua mão, caso você queira, tá bom? Então tá aí, meu arroba Prof. Fernanda Machado. Vamos começar assim. Gente, ó, tá vendo no meu slide? Já deixei a sua carteirinha da OAB pronta. Eu vou agora com você começar a fazer a minha parte. Mas tem algo que eu não consigo fazer, que é a sua parte. Então, ó, já vou te dar o esquema. Para acabar com a FGV, nós temos um caminho. Para todo objetivo, se faz necessário metas. E a nossa meta, eu diria hoje, mas não é hoje. É a nossa meta para com estudos. É treinamento, consistência, autoconfiança. Treinamento, consistência, autoconfiança. Por quê? Porque, amor, sinceramente, eu vou ser muito honesta com você, como sempre. Você pode assistir dezenas de aulas com Fernanda Machado, com o professor André Lucas, com os melhores professores do Brasil, quiçá do mundo. O estudo passivo, onde você está só recebendo informações, não é tão perfeito quanto o ativo passivo. Quanto mais áreas do seu cérebro você mexer, mais é o seu acúmulo de informação, mais acontece sinapses, né, no seu cérebro. Então, assim, não adianta só você fazer esse estudo passivo, você só me ouvir falar. Eu vou te falar muitas coisas hoje. Você vai entender o que eu estou falando hoje. Mas se você não treinar, e treinar com consistência, se você não tiver um cronograma de estudo, algo que você faça diariamente, a coisa não vai fluir. Eu poderia só chegar aqui e mandar um beijo, meus amores e amoras, e tacar o pau e começar a responder, mas eu realmente estou aqui para segurar a sua mão. Eu realmente me importo com a sua aprovação. Então, vamos combinar? Combina comigo isso? Você vai assistir as nossas aulas, inclusive tem muitas aulas gratuitas no YouTube. Você vai assistir as nossas aulas
Você vai gostar, você vai comprar o curso, tá, ok. Você vai responder questões. Preciso que você responda questões. Você vai responder muitas questões. Nessas questões, você vai olhar o porquê que a alternativa está certa e o porquê que a alternativa está errada. Depois de fazer tudo isso, você vai fazer o quê? A leitura da lei seca. A leitura da Constituição Federal. Pronto. Com esse treinamento que eu te passei agora, com a consistência nesse treino, só te falta a autoconfiança. Gente, a autoconfiança não é algo simples, eu sei. Não ache que ela está comigo, que ela caminha comigo diariamente. Sou humana, falha. Então, assim, tem dias, né, meninas? As amoras me entendem. Principalmente aqueles dias que o cabelo tá feio, não hidrata, a unha quebrou, e a cintura, e eu tô sentindo aqui que o terno não tá fechando, que eu tô gorda. Tem dias que a autoconfiança não nos acompanha. Mas para esses dias, acompanha. No dia que a autoconfiança não quiser estar com você, esteja com ela. Porque se você não acreditar em você, ninguém mais o fará. Então, nesse dia que eu falo, gente, hoje não dá. Hoje meu cabelo não ajudou, hoje eu tô feia, hoje eu não tô me sentindo bem. Eu faço, sabe o quê? Aumento o nível de make. Taco-lhe um batom vermelho para chamar atenção para a boca. Valorizo os pontos fortes. Faz um coque no cabelo bem elegante. Você entendeu? Pega aqui, ó. Pega descendo aqui, sabe? Assim você vai fazendo nos seus estudos. No dia que você disser, gente, hoje eu não consigo, não consigo, não consigo, não consigo. Esse tema, eu não consigo, não consigo. Para, respira, inspira, não pira. E para com essa história de não consigo, não consigo, não consigo. Fala assim, realmente eu tenho dificuldade e assumo esses pontos fracos. É normal, é natural, somos humanos. Realmente eu tenho dificuldade nessa matéria. Mas eu vou, como eu falei, pegar descendo, vou procurar métodos para ajudar. A autoconfiança não quer vir comigo, eu vou com ela. Vai dar certo. Vou estudar mais horas isso aqui. Vou fazer mais questões. Ah, não entendi, peraí, vou anotar tudo aqui, vou mandar tudo para a professora Fernanda Machado. Ela que lute para me responder. Por quê? Porque eu preciso ter esse conhecimento e eu vou tê-lo. É assim que você tem que pensar, tá bom? Vamos começar a responder essas questões de hoje? Então, tá aí nosso primeiro slide, que não menos importante do que todos os outros, tá? Tá aí nosso primeiro slide. Treinamento, consistência, autoconfiança. Gente, tatue isso. Escreva no seu caderno. Leve isso para a vida. Treinamento, consistência, autoconfiança. E lembre, nenhum obstáculo será grande se sua vontade de vencer for maior. Sabe por quê? Porque obstáculo terá. É fato. Mas eu estou aqui com você. Eu estou aqui com você. Ok? Vamos para a primeira questão? Ó, a primeira questão que a gente vai tratar hoje... Deixa eu botar ela toda na tela, porque as questões da FGV são grandes, né, gente? Então, para melhorar aí a sua visualização. Ó, vamos fazer isso devagar, vem comigo. A primeira questão da FGV, ele fala assim, ó, o Procurador-Geral da República, e eu já parei. Por quê? Porque a primeira coisa que eu quero te ensinar hoje é como ler questão. Ah, professora, para ler, eu sei. Não, calma. Você tem que ler a questão já marcando que você entende que vai te ajudar na resposta. Então, veja. O Procurador-Geral da República, preocupado com grande número de decisões judiciais divergentes... Eita, vou até mudar a cor, porque isso aqui é importante, ó. Decisões judiciais divergentes no âmbito nacional, referentes à possível inconstitucionalidade da Lei Federal número XX/2021, ajuizou perante o STF uma ADC, uma ação declaratória de constitucionalidade, um ADC. Parei. Até aqui, gente, tá tudo ok. A questão começou falando de um controle de constitucionalidade. A questão começou falando que eu tenho um Procurador-Geral da República que ajuizou uma ADC no STF. Tudo certo. Ele é legitimado. A ADC é uma ação do controle concentrado. Concentra onde? Concentra no STF. Controle concentrado. Concentra no STF. Até aqui está tudo em paz. Aí ele continua.
visando a elidir a controvérsia judicial, que é para isso que serve a ADC. Ok. Em março de 2022, no julgamento de mérito, o STF decidiu pela improcedência da ADC. Gente, se eu tenho uma ADC improcedente, significa dizer que ele disse que a lei é inconstitucional. Então, se eu tenho uma improcedência na ADC, eu tenho uma inconstitucionalidade da Lei XX 2021. Não é isso, meus amores? Se a ADC foi improcedente, se a ADC é para dizer que é constitucional e foi improcedente, então é porque é inconstitucional. E tudo bem. Continua. No entanto, você, na qualidade de advogado de uma determinada causa, deparou-se com a seguinte situação. Em desfavor do seu cliente, ou seja, contrário, viu, ao seu cliente, o Tribunal Regional Federal competente, mantendo a decisão proferida pelo juiz federal, deu aplicação à Lei Federal XX 2021, que até já tinha sido, que já fora objeto de ADC, apreciada pelo STF em março de 2022. Diante de tal contexto, assinala a opção que apresenta uma medida judicial a ser utilizada para preservar o que a questão te pede. A questão te pede a medida judicial para preservar o interesse do seu cliente. E agora eu vou dividir com você, que aqui está muito importante. Veja, agora preste atenção como se não houvesse amanhã. Que essa questão, para começar, ela começa com o controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade, ele pode ser difuso ou concentrado. Certo? O controle difuso, Amora, preste atenção. Feche a porta, fique só comigo agora. O controle difuso é o controle de constitucionalidade feito por qualquer ação, por qualquer recurso, por qualquer remédio. Então, quando eu tenho uma demanda, quando eu tenho uma lei que eu acho que não é constitucional, que está contrariando a Constituição Federal, e eu uso no meio da minha ação indenizatória, no meio da minha ação trabalhista, no meio do meu recurso, eu coloquei lá a Lei XX 2021. Aí eu tenho um controle difuso. Então, lembre, por favor, difuso, qualquer ação. Por exemplo, um recurso extraordinário. Porque um recurso extraordinário só pode tramitar no STF. Quando eu mando um recurso extraordinário para o STF, que ele vai tratar daquele recurso, tem uma lei naquele recurso que ele entende inconstitucional e ele julga, o STF julga aqui dentro essa inconstitucionalidade, quem julgou foi o STF, então o controle é concentrado, concentra no STF. Não. Se ele julgou dentro de qualquer ação, o controle foi difuso. O controle concentrado só é feito por ADI, ADC, ADO, ADPF e asterisco ADI estadual. ADI estadual, também é conhecido como RI, né? Representação de inconstitucionalidade. Até aqui tá ok? Perfeito. Quem é que pode deflagrar esses controles? Gente, o difuso, qualquer pessoa. Por quê? Porque, na verdade, o que eu quero não é declarar uma lei inconstitucional. O que eu quero é ganhar uma causa judicial. Só que eu usei uma lei no meio disso e aquela lei é inconstitucional. Agora, o concentrado, não. O concentrado, eu tenho pessoas específicas. O concentrado, eu vou
mudar a cor da minha caneta de novo, o concentrado, eu vou abrir para conhecer os legitimados, porque isso cai muito na OAB, no artigo 103 da sua Constituição. E lá no artigo 103 da sua Constituição vai ter os legitimados para propor controle concentrado são 3 pessoas: presidente da República, governador, procurador-geral da República. Ou seja, o legitimado aqui na nossa questão está o quê? Está o quê? Quero conhecer todos os legitimados. Corre no artigo 103. O artigo 103 estão todos os legitimados do controle concentrado. Podem propor ADI, ADC, ADPF, ADO. Está no artigo 103. Isso cai, não. Isso despenca. A FGV ama legitimados no controle. Não vou ficar repetindo, não. Estou tentando falar devagar para que você entenda. Qualquer coisa me manda mensagem. Lembrando ainda, volta, começa de novo a aula, tá? De novo, controle difuso de constitucionalidade é feito por qualquer pessoa, em qualquer ação, em qualquer tribunal, dentro de um mandado de segurança, dentro de uma ação trabalhista, dentro de um recurso, no Tribunal de Justiça, no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, de São Paulo, de onde for, dentro do TRF, esse é o controle difuso. Concentrado é feito no STF, por ADI, ADC, ADO, ADPF, e ainda uma ADI estadual, que é uma representação de inconstitucionalidade, que quem julga é o TJ. Até aqui, ok? Vou aprofundar um pouquinho. A ADI, eu tenho uma lei estadual ou uma lei federal que contraria a Constituição Federal. Aí eu vou pegar essa lei e vou dizer que ela é inconstitucional e tal, vou entrar com a lei. Quando eu falo de ADC, somente lei federal versus a Constituição. E digo mais, requisito essencial, controvérsia. A sua prova vai aparecer controvérsia doutrinária, mentira. Controvérsia judicial, somente judicial. A gente viu essa controvérsia judicial aqui no nosso caso. Viu ou não viu? Olha aqui, ó. Viu, deixa eu te mostrar aqui. Visando LD, controvérsia judicial. ADC. Lei federal. Me acompanharam? ADC, lei federal, controvérsia judicial. Volta. Então, tudo ok. ADC, lei federal. Requisitos ok, professora? Ah, agora eu entendi, professora. Realmente tem um ADC. E aí tá tudo certo. Massa. O STF julgou o ADC e disse que é inconstitucional. Massa. O que aconteceu com a nossa questão? A nossa questão diz que o TRF veio e decidiu diferente do que o STF tinha dito. A nossa questão esta aqui disse que o TRF falou algo diferente do STF. Aí a questão fala assim, ó. Diante de tal contexto, assinale a opção que apresenta a medida judicial cabível. A. Formular representação ao PGR para que seja deflagrado um novo processo objetivo, um novo controle concentrado. Ó, processo objetivo é a mesma coisa que o controle concentrado. Tá? Palavra sinônima. Perante o STF para retirar a lei XX do mundo jurídico. E aí? Segura. O B fala: interposto recurso especial perante o STF com fundamento em violação de dispositivo constitucional. Essa B é um soco na minha cara. Por quê? Violação de dispositivo constitucional não se trata de recurso. Recurso se trata decisão que eu quero modificar. Não entendi nada. E ainda vem, né? E aí foi agora o soco na minha cara. Ainda me diz que ele vai colocar um recurso especial perante o STF. Gente, não existe. Recurso especial somente perante o STJ.
Guarde isso no seu coração, porque isso, ó, já respondi a questão para você. Não precisava nem saber de controle concentrado, você diria recurso especial somente no STJ, tá bom? Então, errada. A errada B é errada. C. Ajuizar reclamação perante o STF em relação à decisão proferida pelo TRF. Gente, esse é o nosso gabarito. Ajuizar reclamação perante o STF, ó, reclamação no STF, em relação à decisão do TRF, tá? Deixa eu só dizer porque a última está errada. Formular a representação do CNJ para que seja deflagrado um processo administrativo disciplinar contra os magistrados do TRF. Gente, o que é que isso tem a ver? Ele está dizendo aqui que é para punir, ou para abrir, na verdade, um processo contra o juiz, porque o juiz fez isso. Gente, aqui a gente tem que trabalhar com juízo e não com juiz. Ele está na função dele, jurisdicional, tá? Então, vamos pensar no juízo e não no juiz. Quando ele pergunta qual a medida judicial cabível, não é sapatear, chorar e ir para o CNJ, não. É ajuizar uma reclamação, que é a ação pronta para isso. Vou te falar mais agora um pouquinho, vamos lá. Aí eu tenho uma ADI, uma ADC, uma DO, uma DPF, falei que são julgadas pelo STF. Todas elas. Presta atenção que eu vou lhe dizer agora, que eu vou responder mais umas questões da sua prova agora com essa informação. Quando o STF julga uma ação do controle concentrado, uma ADI, uma ADC, uma DPF, o STF traz aquela decisão e, ó, joga, pronto. A decisão é erga omnes. Ou seja, atinge a todos. A decisão é ainda vinculante. Todos devem se vincular, devem observar, devem respeitar o que foi dito pelo STF, gostando ou não gostando. Vocês entenderam? Então, o que acontece com isso? A decisão do nosso casinho aqui, da nossa ADC, ela vincula todos os poderes. Ela vincula a administração direta e indireta. Ela não vincula, que essa informação é importante, porque a FGV acha que você não sabe. Outros alunos podem não saber, mas meus amores e amoras, não vincula o poder legislativo na sua função típica de legislar. Se a função do legislativo é fazer lei, então a decisão dessa ADC não vincula o legislativo. Ele vai continuar fazendo lei. Professora, mesmo uma lei diferente do que o STF disse, o STF falou uma coisa e ele vai lá e faz uma lei contrária. Faz. Aí é a função dele, não é da nossa conta. Se o STF achar ruim, aí o procurador-geral, o presidente, o governador vai lá e entra com outra DI e declara inconstitucional de novo. E aí isso vai virar um ciclo. Aí o STF declara inconstitucional, o Poder Legislativo faz uma lei com o mesmo teor. Aí o STF vai lá e declara de novo inconstitucional. Aí o Legislativo vai lá e faz de novo outra lei com esse teor. Pode, é? Pode. Pode. Lê pro coração. Sabe quem mais não se vincula? O próprio STF. Por quê? Porque o próprio STF não pode ficar petrificado. Ele pode mudar de opinião a qualquer tempo. Então, a decisão que ele deu agora na ADC, ele deu agora na ADC. Mas se daqui a um ano ele resolver mudar, alguém entrar com outra ADC e ele decidir falar diferente, dizer que agora é constitucional, ele pode. Ok? Estamos conversados? De decisão do controle concentrado, Fernanda, nessa ADC aí, cabe eu entrar com outra ADC? Depende, se já declarou constitucional, é constitucional. Mas cabe, sem problema. Mas eu quero saber a reclamação. O porquê que é a resposta na reclamação? Sabe por que a resposta na reclamação? Aí você pega, abre o seu vadimeco no artigo, vamos lá. Eu estou organizando tudo. Reclamação. Abre seu vadimeco no artigo 988. Se não me engano, é 1, 2, 3. Inciso 3, gente. No inciso 3 do CPC. Presta atenção, não é da CF, é do CPC. Tá? Que é um artigo da CF. Ah, da CF aqui é comigo. Vocês sabem, né? Que eu tenho a CF inteira decorada na minha cabeça. Aí, aqui é 102.
21L da CF. Mentira, meu gente, pelo amor de Deus. Brincadeira. Nunca que eu tenho CF toda na cabeça. Brincadeira, mentira. Mas alguns artigos realmente a gente trabalha muito, né? Então a gente acaba de saber. Abre aí reclamação no 988 do CPC e leia. Para que serve a reclamação? Amoras e amores, chega que eu preciso acabar essa questão. A reclamação serve para preservar, ainda mais nesse caso, a competência do tribunal. Então, aqui, se o STF falou uma coisa, não é o TRF que pode falar diferente. Então, quando o TRF falou diferente na Lei XX, violou uma competência, violou a decisão do STF. Então, eu faço o quê? Reclamo ao STF. E o que é reclamação? É um recurso? É uma ação? Não, é uma ação sui generis. A reclamação, eu até brinco, a reclamação é realmente uma reclamação. A reclamação é uma mulher, eu tenho certeza que a reclamação é uma mulher. A reclamação é uma reclamação, olha só que incrível, real. Ela vai lá e fala assim, faz fofoca. STF, o DRF, tá de graça com a sua cara, é sobre isso. Não fez o que você mandou, não cumpriu o que você disse. A decisão que você botou lá, você disse, olha, é homens, vinculando, todo mundo tem que obedecer. Não obedeceu. Tá decidindo bem como ele quer. Aí o STF, não, peraí, tem que preservar minha competência. Mas o que foi que eu fiz? Eu fui lá e reclamei pro STF. Olha lá, meu processo, o TRF fez bem do jeito que ele quis. Cadê você agora, seu poder, STF? Arrase? Tá descumprindo a sua decisão. Faça fofoca, bota fogo, entendeu? Reclamação é isso, gente. Só serve para isso? Não. A reclamação serve para preservar a competência de qualquer tribunal. A reclamação serve para preservar, principalmente, súmula vinculante. Mas meu conselho é, primeira questão, corre no artigo 988 e seguintes do CPC para conhecer reclamação. Reclamação é importante para sua prova, tá bom? O 102.1L também fala os casos em que abre reclamação aqui de uma decisão advinda do controle, que é exatamente o nosso caso aqui. Faz um print dessa tela, tira uma foto do seu celular nessa tela aqui, para poder você depois dar uma estudada, depois dar uma olhada nisso. Tirou? Deixa eu ficar bofa para aparecer no seu print, essa foto. E a resposta é essa aqui, ó, C. Visto que o STF julgou, né, improcedente a ADI, ou, no caso, dizendo que a Lei XX 2021 é inconstitucional, porque se ele julga a ADI procedente, então a lei é inconstitucional. Se ele julgar a ADI improcedente, então a lei é constitucional. E o mesmo acontece com a ADC. Se ele julgar a ADC procedente, então é porque a lei é constitucional. E se ele julga a ADC improcedente, então é porque a lei é inconstitucional. Tá? Até que ok. Aí, ó, a ação cabível é uma reclamação para preservar a competência do STF no 102.1L, ó, tentei trazer aqui. E não esqueçam do 988 e seguintes do CPC. Tá certo, amoras? Vamos para a segunda questão sem perder tempo, porque a gente demorou muito a primeira. Ó, segunda. José foi eleito deputado estadual por determinado estado da federação. Aqui, deixa eu dizer. Meu Deus. Uma semana após a sua posse e fora do recinto da Assembleia. Então, vamos lá. Ó, José, ele é o quê? Deputado estadual. Ele, uma semana após a sua posse, já estava empossado, fora do recinto da Assembleia, fora da Assembleia, do seu respectivo estado, o deputado encontra João, candidato não eleito, e seu principal opositor durante a campanha eleitoral. Deixa eu crescer toda para você, melhor. Eleitoral, vindo a agredi-lo, causando-lhe lesão corporal gravíssima, cuja persecução em juízo é iniciada mediante denúncia oferecida pelo MP. Até aqui, ok. Diante de tal contexto, levando em consideração as imunidades do parlamentar estadual, de acordo com o direito constitucional brasileiro, assinale a opção correta. Correta, ele quer a correta. Vamos lá. Gente, esse texto fala de quê? Fala de imunidade. E aí ele começa, letra A. Em relação à imunidade formal do processo, recebida a denúncia oferecida contra o deputado estadual José, por crime cometido após essa posse, claro, a Casa Legislativa a que ele pertence, a que pertence o parlamentar denunciado, poderá apenas sustar a tramitação da ação penal. Gente, vamos deixar essa aqui. Já para mim já é o gabarito, mas vamos ver as outras. B. Por gozar da mesma imunidade material
a inviolabilidade parlamentar de deputados federais e senadores, o deputado estadual não poderá ser responsabilizado por qualquer tipo de crime durante o seu mandato eletivo. Essa imunidade existe? Minha gente, essa imunidade nem existe. Certo? Ó, devagarzinho. Deixa eu trazer para nossa outra tela para a gente lembrar, tá? O tema agora é imunidade. Imunidades, eu quero que você vá para o artigo 53 da sua CF. E aí, deixa eu trazer a tela, dividir aqui. Vou até pegar aqui no meu vadimento. Pedir para buscar o artigo 53 para vocês verem. Gente, ó, o artigo 53 fala assim: os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por qualquer das suas opiniões, palavras e votos, tá? Essa é uma das imunidades deles. É a imunidade material. Deixa eu ir fazendo aqui para você entender. Imunidade. A imunidade pode ser formal e pode ser material. Quando eu falo de imunidade material, eu quero que você lembre de palavras. Votos. Quando eu falo da formal, eu quero que você lembre de processo. Prisão. Ok? Pronto. Ainda aqui, imunidade, eu quero te fazer aqui um ponto que serve para deputados, sendo estes estaduais ou federais e senadores. Aí eu mudo a caneta aqui e vou lhe dizer que tudo isso é diferente das imunidades do presidente. Sempre me perguntam isso, gente. Aí eu já deixo claro, tá? A 53 fala: os deputados e senadores, desde a expedição do seu diploma, serão submetidos a julgamento perante o STF. Então, vamos lá. O que é que você precisa lembrar aqui? Diplomados e julgados perante o STF. Outra informação importante: a sua casa é quem decide. É quem decide o quê, professora? É quem decide se susta ou não susta. Vamos continuar para você ver. Ele fala assim no parágrafo 2. Desde a expedição do seu diploma, os membros do Congresso Nacional, ou seja, deputados e senadores, não poderão ser presos, salvo em flagrante, isso aí se conhece, né? Salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos à casa dentro de 24 horas para que o voto da maioria dos seus membros resolva sobre a sustação, sobre a prisão ou não. Então, deixa eu botar aqui também, 24 horas. São pontos-chave, sabe? Pra você levar para sua prova. Faz o print. Responde aqui. Foi o que eu falei para você. Para mim, a letra A já é a sua resposta. Mas vamos ver as outras, o porquê estão erradas. Por gozar da mesma imunidade material de deputados federais e senadores até aqui, ok. José não poderá ser responsabilizado por qualquer tipo de crime? Não. Acabei de ler com você o 53, parágrafo 2º e 3º, que diz que pode sim ser preso no caso flagrante de crimes inafiançáveis. Então, não é por qualquer crime, já está errada. A C fala: em relação à imunidade formal de processo, que o deputado estadual José está sujeito a julgamento judicial pelo crime comum cometido, desde que a análise da denúncia oferecida contra ele seja autorizada pela respectiva Casa Legislativa. Não é a análise aqui da casa dele, da denúncia. O MP, eu ia dizer, tem o direito, mas não é nem o direito, gente, é o dever, tá? De oferecer aqui a denúncia. O andamento, a sustação é que vai acontecer pela casa ou não, tá? E D, por não possuir as mesmas imunidades formais do deputado federal, já está errada, porque sim, ele possui. Então, realmente, nosso gabarito é a letra A, que diz: em relação à imunidade formal de processo, recebida a denúncia oferecida contra o deputado por crime cometido após a posse, após a diplomação, a Casa Legislativa a que pertence o parlamentar denunciado poderá sustar o andamento do processo, tá? Aqui eu deixo com você justamente o parágrafo que eu li, minha gente, uau. O segundo e o terceiro, para que você possa relembrar isso aqui, tá bom? Nosso gabarito é letra A.
Questão 3 fala: diante do desafio de promover maior proteção à floresta, fauna e flora. Minha gente, esse tema aqui tá gostoso, tá? A FGV tem 2 temas que, mas mais por fim ele mostra outro. Reiteradamente atingidas por incêndios, desmatamento, organizações não governamentais resolvem provocar o poder público a fim de que sejam adotadas providências concretas para a manutenção do equilíbrio climático. Tudo bem. Porém, sem saber quais os entes federativos que seriam constitucionalmente competentes para agir dessa forma, né? Buscam um advogado para esclarecer. Então, vamos lá. O que essa questão quer? Essa questão quer promover maior proteção à fauna, flora e floresta. Só que ele não sabe quem é o ente competente para isso. E aí, meu amor, o que é que você me diz? Você me diz assim, professora, também não sabia. Pausei você aqui, fiz o quê? Corri pro artigo 21, 22, 23, 24 e 30, professora. Corri lá e fui olhar. Pois é, você está certíssimo de correr e olhar. Mas eu vou te falar um negócio. Gente, quando você tiver, primeiro, resolva se a competência é da União ou não. Pronto, aqui. Por quê? Porque o 21 e o 22 é competência da União. O 21 é a competência administrativa da União. A competência legislativa administrativa. O 22 é a competência legislativa de legislar. Ok? Aí o 23 é a competência comum, onde o município também entra. E o 24 é a competência concorrente. Calma, vamos lá. Deixa eu só ler as alternativas para a gente ver aqui e a gente passa para a nossa telinha de explicação. A União deve atuar legislando privativamente a respeito da referida proteção, sendo que aos demais entes federativos restará tão somente cumprir as normas editadas da União, sem que possa suplementá-la. Esse aqui é o erro, Não existe essa possibilidade, sem que possa suplementar. Sem poder é o 21, que é a competência exclusiva. Não é legislativa, não é o caso aqui. B. A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, ou seja, entes, né? Eles são os entes, tá? Para dizer entes federativos. São todos competentes para promover a referida proteção, sendo os termos dessa cooperação fixados em legislação primária produzida pelo Congresso em um código de aprovação de maioria absoluta. Essa B me parece correta, mas vamos continuar. C. A União e os Estados dividirão com exclusividade as responsabilidades inerentes à produção das normas. A União e os Estados tirou o município, por isso está errado, mas vamos lá. Tendo por pressuposto o fato de ter o constituinte originário brasileiro, na Constituição de 88, adotada a típica federação de segundo grau. Aqui foi só um H estendo linguiça, porque ele estava errada. E D de dado. A referida proteção é uma tarefa precípua da União, podendo o Presidente da República, no uso das suas atribuições constitucionais, se considerar conveniente, se ele quiser, delegar tarefas específicas aos estados, ao DF e aos municípios. E aí? Aí ele estaria falando de uma delegação, não das competências aqui, querendo te confundir com a competência concorrente, que é justamente onde todos concorrem, aqui todos podem editar aqui, sendo que ainda que fosse nessa competência concorrente, o município não entraria. Então, assim, ele pegou várias, temas do direito constitucional e fez uma salada. Realmente a resposta é letra B, pelo que eu estou vendo aqui. Mas vamos falar um pouco sobre competência que é importante para você. Presta atenção. Eu tenho aqui a União. Certo? E a União traz o artigo 21, artigo 22. Aí eu tenho o artigo 23 e tenho o artigo 24. União, certo? Aí aqui eu tenho União, Estados, município. Aqui eu tenho União, tá? Aqui eu quero te falar, gente, que essa competência do artigo 21 é uma competência exclusiva. O que é uma competência exclusiva? É uma competência que não é delegável. É uma competência indelegável. Indelegável. Não delego para ninguém, não dou para ninguém.
Já a competência do 22 é uma competência privativa. Privativa. E é uma competência delegável. Que eu posso delegar. Que eu posso delegar para outros entes, tá? Nesse artigo 21 e 22, eu quero que você nunca mais esqueça disso. Por quê? Porque quando eu falo que uma competência ela é exclusiva, gente, você vai lembrar, sabe o quê? Do seu namorado, do seu esposo, que, em regra, tem que ser exclusivo, né, meus amores? Só funciona se for exclusivo, tá? Diferente da privativa. A privativa é delegável, por quê? Aí eu lembro de privada. Privada é um negócio que é sua, é da sua casa. Porém, outras pessoas usam, né? Então, aqui a competência, vem para minha tela, perfeito. Aqui a competência é da União e é exclusiva, ninguém mais usa, só a União. E é uma competência indelegável, porque ninguém mais usa. Aí você vai lembrar que eu estou falando de vogais. Ó o bizu, segura. Já a competência do 22 é uma competência privativa e delegável. Ainda vou lhe dizer que é uma competência, ó, mais uma consoante, legislativa. Aqui mais uma vogal. Essa competência é administrativa. Ó, então aqui nós temos consoantes. Consoantes. Que tal? Gostaram? Aqui eu tenho uma competência no 23. Competência Eita, que foi perna demais esse M, peraí. Competência comum. Comum. Só que eu vou fazer esse mun escrito errado, ó. Município. A palavra inventada por mim agorinha. Mas por que eu quero falar isso? Porque é o bizu, para você lembrar que essa é a única competência que está aqui expressa para o município, tá? E o 24 é uma competência concorrente. Concorrente, tá? E o que é competência concorrente? Rapidinho, só para a gente fechar as concorrentes. Ou as competências é aquela competência que todos podem vou botar legislar. Legislar de forma geral. Todos estão aptos. Todos os entes, vamos dizer assim, tá? Faz o print. E aí vamos respondendo essa questão. Presta atenção. Gente, esse quadro aqui, agora, aqui embaixo, eu começaria a colocar as competências. Aqui, ó. Vamos lá. Conceder anistia. Emitir. Sei lá, parecer. Emitir moeda. Casa da moeda. O que mais? Gente, vou dizer mais. Peraí, vamos lá. Artigo 21. Artigo 21 da sua terra. Declarar guerra. Celebrar paz. Permitir, nos casos previstos em lei, que as forças estrangeiras transitem aqui dentro do espaço nacional. Decretar o estado de sítio. Emitir moeda. Autorizar e fiscalizar o comércio bélico. Explorar, elaborar e executar planos nacionais. Tá vendo como são todas competências administrativas? Falei fazer lei alguma hora, nada de fazer lei. Só falei explorar, conceder, declarar, concordar, anistiar, tá? Já o 22, ele fala assim, ó. 22. Compete privativamente à União. Legislar sobre. Aí o 22 é o quê? Fazer lei. Fazer lei sobre quais assuntos? Legislar sobre direito civil, direito comercial, direito penal, direito processual. Cuidado com direito civil. Porque quando eu falo de contratos, eu estou o quê? Falando de direito civil. Então, a competência da União privativa. Quando eu estou falando de processo, estou falando de leis que tratem disso, aumenta prazo, dias de contagem. Estou falando de processo, estou falando de civil, então estou falando de competência da União ainda. Aí tem ainda desapropriação, aqui, para falar de uma lei.
que fala de desapropriação é aqui. E reticência, gente, muitas e muitas e muitas. O 23 é a competência comum. Aí no 23 eu falo assim, ó, compete comum à União, Estado, Distrito e Município zelar pela guarda da Constituição, cuidar da saúde, da assistência pública, proteger os documentos e as obras de valor histórico, impedir a evasão e destruição de obras de arte e outros bens históricos, artísticos e culturais. Aí tem proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer das suas formas. Que mais? Preservar. Aí, bom, o inciso 7 fala preservar florestas, faunas e flora, tá? E a gente volta para nossa questão aqui e fala preservar florestas, faunas e floras. Está no artigo 23 e a competência é comum. Então, essa questão aqui é a competência comum entre a União, ao Estado, ao DF e aos municípios. Agora, algo que tem o nosso gabarito letra B, já marquei. E aí a resposta está aqui, tá? Ó, 23, 6 e 7, né? 6 e 7. Preservar as florestas, fauna, flora, tá? Proteger o meio ambiente, combater a poluição, tá aí. Mas algo muito importante que eu tenho para lhe dizer é: não vá para a prova sem ler 1000 vezes o 21, 22, 23, 24 e o 30. 21, 22, 23, 24. Professor, o 30 você não botou. 30 é competência do município. Competência local do município, tá? Muito importante para você saber que isso aí é o seu prefeito que vai resolver, que isso aí você resolve no âmbito municipal. Leia o 30 é importante. Agora eu vou te falar, gente, ó, eu sempre falo isso na mega revisão, eu sempre falo isso quando eu tô aqui nas lives com vocês. Não existe prova da FGV sem que apareça um desses artigos. 21, 22, 23, 24 e 30, tá? Então, vai por mim, lê isso aí todos os dias, como se fosse sua Bíblia, antes de dormir. 21, 22, 23, 24. 21, 22, 23, 24. Isso aí vai te salvar. Muitas questões, tá? Próxima questão, a quarta questão, fala assim. 6. Um órgão público detentor de um banco de dados com informações passíveis de serem transmitidas a terceiros possuía informações inexatas a respeito de João. Então, eu tinha um banco de dados, lembra que a gente tem que fazer isso? Grifar, tá? Com informações erradas a respeito de João. Em razão disso, ele dirige petição ao referido órgão solicitando que providenciassem a devida retificação. Retificação é conserto, diferente de ratificação. A petição seguiu acompanhada de documentos que informavam os dados corretos. Como o órgão público indeferiu, meu Deus, tanto o pedido inicial quanto o recurso administrativo interposto por João, então ele foi lá e contratou você. Ótima contratação, João. E aí a pergunta é: agindo em conformidade com o sistema jurídico constitucional brasileiro, o que você fez? Você, ajuizou um habeas data, esclarecendo que o mandado de segurança, por sua vez, é um remédio de caráter residual, não seria instrumento adequado para aquela situação específica, em que se almejava retificar. Gente, nosso gabarito já é letra A. Eu odeio quando nosso gabarito é letra A, porque eu já tenho que dar de cara e aí a gente, né? Mas vamos falar as outras. P. Ajuizou a ação ordinária, informando a João a ser esta a única solução errado. C. Impetrou o mandado de segurança, tendo cuidado de observar a impetração dentro do prazo de 120 dias. Gente, o mandado de segurança realmente tem esses 120 dias a contar da lesão. Só que o mandado de segurança é um remédio residual. E o que é um remédio residual? Que só vai acontecer se não puder fazer um HD ou um HC. E nesse caso aqui, caberia como uma luva o HD. Então, não pode ser um mandado de segurança. Informou a João que a situação em tela é uma exceção à possibilidade da resolução no âmbito da esfera judicial. Afastou ainda o poder judicial, né? Sendo que a sua solução obrigatoriamente se esgota na esfera administrativa. Gente, isso aqui é um princípio muito, muito importante para vocês, que é da inafastabilidade da jurisdição. Então, não posso afastar o ser humano do jurisdicional, da justiça. Então, é erradíssimo. Nossa resposta realmente é letra A. E vamos conversar aqui na nossa outra tela, que é rapidinho, né? Lembrando a vocês, ó, o mandado de segurança. Peraí, que eu acho que eu já trouxe até aqui. Já, tá vendo? Ó? Lembrando a vocês, deixa eu pegar um marca-texto aqui. Prontinho. Lembrando a vocês que o mandado de segurança, ele é
Deixa eu ver se tem aqui o artigo dele. Tem, aqui, ó. Vem comigo aqui, exatamente aqui, ó. O mandado de segurança é um remédio constitucional de caráter residual. Significa dizer que você só vai pensar no mandado de segurança se não houver, ó, se não estiver, não, amparado por habeas corpus e habeas data. E aí eu paro e lhe digo, o habeas data é o remédio que serve para retificar informação, complementar informação, né? Informação personalíssima. Então, essa é a função do habeas data. Essa questão aqui é a função maior do habeas data. Típica, ele serve para isso. Então, eu não posso falar em mandado de segurança. Por quê? Porque aqui eu posso falar em habeas data. Eu só não falar, ainda escrevi errado aqui, habeas data. Eu só falaria em mandado de segurança se não houvesse o habeas data ou o habeas corpus, tá? Então, essa questão foi super simples, né, de remédios. Só lembrando a vocês que mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, preciso de prova pré-constituída, 120 dias para fazer um mandado de segurança a contar do descobrimento da lesão, se não couber HC e HD. Já o HD é para informações personalíssimas, informação minha que eu quero saber. HD. Tem uma exceção? Tem de cujos. Do CAD. Quem é o CAD? C de companheiro, A de ascendente, D de descendente e de irmão. Se qualquer um destes morrer, eu posso também solicitar informações aqui. Essa é a exceção do habeas data. Quero informação do meu pai que é falecido. Posso, tá? Essa é a exceção do habeas data. Lembrando que o habeas data e o HC, os com habeas data e HC, são gratuitos. A ação popular, proteger patrimônio público, histórico, cultural, meio ambiente, igual a ação civil pública. Lembrando que estas não são gratuitas. A ação popular, você só vai pagar as custas em caso de má-fé, né? Você entrar com má-fé. Então, você pagaria no caso. Então, ação popular, ação civil pública para proteger meio ambiente, cofres públicos, patrimônio público, histórico, cultural, tá? Sendo que a ação popular somente será impetrada por um cidadão, pessoa física, com direitos políticos ativos. E a ação civil pública nunca será por uma pessoa física. Será pela Defensoria, pelo Ministério Público, mas não será por uma pessoa física. Então, aqui não tem como confundir. Ação popular, pessoa física. Ação civil pública, nunca pessoa física. Habeas data, habeas corpus gratuitos, remédios com H. Um serve para proteger a minha liberdade de locomoção, IV, que é o habeas corpus. E o habeas data para conhecimento, retificação, complementação de informações personalíssimas. Mandado de injunção. Quando eu tenho uma omissão legislativa, o mandado de injunção é para fazer lei, tá? E o mandado de segurança, que é residual, que é para proteger o direito líquido e certo, né? Falamos então aqui e já marcamos nosso gabarito letra A. Quinta questão fala: Doralice, brasileira, funcionária de uma empresa italiana situada em Roma, conheceu Rocco, italiano, e com ele se casa. Em 1998, nasceu Giuseppe, filho do casal. Então, vamos lá, ó, Doralice é brasileira. Rocco é italiano. Em Milão, nasce Giuseppe. Sendo, aí vamos mudar por rapidinho, que é importante pra gente, sendo registrado unicamente em repartição italiana. Porém, recentemente, Giuseppe, que sempre demonstrou grande afinidade com a cultura brasileira, externou aos seus pais e amigos que queria adquirir a nacionalidade brasileira e integrar os quadros do Itamaraty na condição de diplomata brasileiro. Arrasou, Giuseppe. Ele procura sempre o escritório de advocacia no Brasil para conhecer as condições para atingir seu objetivo, de acordo com o Brasil, Giuseppe. E aí? Só quero saber uma coisa de vocês para a gente começar nosso diálogo aqui. Giuseppe é brasileiro? Giuseppe é italiano? Giuseppe pode vir a ser brasileiro? E se ele puder vir, é nato ou naturalizado? Gente, muito fácil essa questão, mas a FGV ama nacionalidade. Então, meu conselho como professora é: corre no artigo 12. Já deixei aqui para você, ó. 12. E lê todas essas informações que são muito simples, gente. Ó, rapidinho aqui, só para eu destrinchar o 12 com você, para você nunca mais esquecer o 12. Caneta, me ajude. Ó, nascidos, vamos lá. Vamos lá. Nascidos no Brasil, né? Ainda que de pais estrangeiros, Brasil, pais estrangeiros.
desde que esses não estejam a serviço do seu país. Então, a passeio. Brasileiro nato. Os dois são italianos, mas estava no Brasil, a mulher pariu no Brasil, eles estavam passeando, estavam no carnaval. Brasileiro. E o terre, solis, né? Terre, território, terra. Lembra-se dessa palavra, solo. E o solis, e o solis. Solo. Então, brasileiro nato. Aí o B vem e fala assim: nascidos no estrangeiro, então agora nasceu no estrangeiro. No estrangeiro, de pai ou mãe brasileira. Lembra disso que isso é pegadinha, tá? Um ou outro. Tanto faz. Ou os dois, melhor ainda. Um ou outro. Esse outro ficou parecendo um L. Eu não quero que vocês pensem que a tia não sabe escrever, porque a tia sabe escrever. Então a gente vai de novo. Um ou outro. Ok? Um ou outro brasileiro, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. Pronto. Brasileiro nato. Nato. Professor, mas nasceu no estrangeiro. O brasileiro estava a serviço do Brasil lá. Sangue. Agora é o outro critério. Agora é o Will sanguinis. Sanguinis. Tem sangue brasileiro correndo na veia dele? Então, brasileiro ele é. C. A C eu faço uma ressalva, porque a C eu penso que deveria ser C e D. Mas quem sou eu, não é mesmo? Não posso ainda emendar a Constituição. Posso? Quem é que modifica a Constituição? Emendas constitucionais. Professora de Direito Constitucional não é legítima para propor emenda constitucional. Então, não posso mudar a Constituição. Aí C vem assim, ó. Os nascidos no estrangeiro. Então, nasceu no estrangeiro, ok? No estrangeiro. De pai ou mãe brasileira, então continua um ou outro, desde que sejam registrados em repartição competente. Segura aqui. Registrados. Registrados, tá? No consulado. Parei. Aí eu acho que aqui se encaixa uma outra alternativa que devia ser D, mas enfim. Ou, olha lá, outra, ou venha a residir no Brasil. Então, aqui a minha D seria estrangeiro, nascido no estrangeiro, de um ou outro brasileiro, pai ou mãe brasileira, que venha, que atingida a maioridade, então, que mais de 18, venha para o Brasil, venha morar no Brasil e opte pela nacionalidade brasileira. Então, mais 18 venha morar no Brasil e opte por ser brasileiro. Pronto, professora. Nunca mais eu erro questão de brasileiro nato ou naturalizado. Esses são os natos, gente. Esses são os natos. Então, no caso, o Giuseppe, o filho da brasileira com o italiano, considerando que ele é nascido no estrangeiro, né? Ele nasceu em Milão. Mas a mãe dele é brasileira, eu teria aqui e o sanguinis, tá? E o sanguinis, que não estava a serviço do Brasil, porque se tivesse a serviço do Brasil, ele já era brasileiro nato, ponto, né? Conforme a alternativa P. Mas não estava a serviço do Brasil. Então, qual é a outra que me resta? Que ele seja registrado no consulado. Mas ele foi? Não foi. Então, ele não foi registrado no consulado. Mas eu ainda tenho a alternativa D, que é ele venha para o Brasil, venha morar no Brasil e opte pela nacionalidade brasileira na sua maioridade, tá? Então, a nossa resposta aqui da questão 5 é a letra B, que poderá atingir o seu objetivo de ser um diplomata brasileiro, né? Caso lhe seja reconhecida a condição de nato. Quando? Quando ele vier a residir no Brasil e optar pela nacionalidade. Aí ele será brasileiro nato, aí ele será brasileiro nato, aí ele será brasileiro nato. Informações importantes para você. Brasileiro nato nunca será extraditado. Brasileiro nato nunca será extraditado. Mas brasileiro nato pode ser entregue ao TPI, tá? Pode ser entregue ao TPI, ao Tribunal Penal Internacional, tá? Outra coisa, brasileiro nato, perde sim
sua nacionalidade. Ele não é extraditado, mas ele perde a nacionalidade. Quando, Fernanda? Quando, por livre e espontânea vontade, ele quiser, voluntariamente, ele trocar a nacionalidade por outra. Ah, professor, os jogadores de futebol. Não. Os jogadores de futebol, eles trocam por motivo de trabalho. A Constituição autoriza essa mudança. A Constituição fala, não, você pode ficar com dupla nacionalidade. Ou você pode ficar com a outra e quando você voltar para o Brasil, você volta a ser brasileiro nato e tal. Essa aí é uma exceção. Eu estou falando quando o brasileiro opta, fala assim, eu não quero mais ser brasileiro. Eu quero ser italiana, vou casar com um italiano, não vou embora para a Itália, nunca mais quero voltar no Brasil. Pronto, perdi minha nacionalidade. Não sou mais nata. Professora, para sempre. Agora, se para sempre eu quiser voltar para o Brasil e readquirir minha nacionalidade, eu volto a ser nata, tá, gente? Porque o sangue é nato, tá? Isso tudo jurisprudencial. Na Constituição só tem até a perda da nacionalidade. Tá certo? Lembrem do mp3.com, só para a gente terminar esse tema. Aqui a tela. mp3.com. Lembrem do mp3.com, que são os cargos de brasileiros natos. Gente, então se a sua prova perguntar se tem diferença de cargos entre brasileiros natos e naturalizados, você vai dizer que sim. Perdão. Vocês vão dizer que sim e vai dizer que são os que estão elencados na sua Constituição, o mp3.com. Que cargos são esses, professoras, que é só de brasileiro nato? Olá, vai comigo aí na tela. M de ministro do STF. 3 P's, gente, 3 P's. Presidente da Câmara de Deputados, presidente do Senado Federal e presidente da República. Tá? Então, 3 P's, tá vendo? 3 presidentes. Agora, C. C de carreira diplomática. Diplomática. O. Oficial das Forças Armadas. Cuidado, que isso aqui não é oficial das Forças Armadas, tá? Tem nada a ver com militar. Oficial das Forças Armadas. Só nato. Nato. E o último M, que é onde eles mais fazem pegadinhas de prova, mas que você não vai cair, que é, vou trazer pra cá, tá? Os ministros, quer dizer, é o ministro. Ai, meu Deus, que eu tô errado. É o ministro de Defesa. Ministro de Estado de Defesa. Esse aqui tem que ser nato. Gente, ministro da Economia, ministro do Turismo. Outros ministros não precisam ser nato, mas o de Defesa, esse precisa ser nato. Esse precisa ser nato, tá bom? Combinado? Então, lembrem para sempre MP3, são 3 P's, ponto. Cargos exclusivos para os natos. Ok? Vamos para a nossa próxima questão. Questão 6. O atual governador do estado Delta entende que, de acordo com a Constituição, a matéria enfrentada pela Lei X, aprovada pela Assembleia de Delta, seria de iniciativa privativa do chefe do Executivo Estadual. Quem é o chefe do Executivo Estadual, meu amor? Governador. Né? Porém, na oportunidade do projeto de lei, foi proposto por um deputado estadual. Eita, temos o quê? Um vício, um defeito na iniciativa. Porque era o governador que tinha que fazer. E quem fez? Um deputado. Tá. Sem saber como proceder, o atual chefe do Poder Executivo buscou auxílio junto ao PGE, né, Procurador do Estado. Com base no sistema jurídico constitucional, afirmou que o governador, que foi que o PGE falou acerca do governador? A. Poderá tão somente ajuizar uma ação pela via difusa, já falamos sobre o controle difuso, pois que há aquele controle que você pode fazer por qualquer ação, mandado de segurança, né, qualquer ação. Pois, no caso de tela, não possui legitimidade para propor uma ação na via concentrada. Quem não possui, gente? O PGE. Ele falou que o PGE não propõe. Aí eu vou mandar, inclusive, ele lê o artigo 103 da sua CF. Então, quando ele fala, não posso estar errado. B. Poderá, pela via política, requisitar o Poder Legislativo do Estado para que suspenda a eficácia da lei. Porque, no âmbito jurídico, nada pode ser feito. Isso aqui não existe, minha gente. Pelo Deus. C. Poderá propor uma ADI perante o STF,
alegando vício de iniciativa, já que possui legitimidade para tanto, nosso gabarito. Já que possui legitimidade para tanto. E D, não poderá ajuizar qualquer ação pela via concentrada. A gente já disse que ele poderá sim. Vamos lá, concentrada, ADI. Eu dei aqui a resposta para você. Ó, gente, a gente já falou sobre isso, você já sabe, mas eu gosto de deixar aqui porque fica no seu material. Então, ó, o controle pode ser difuso ou concentrado. Agora eu quero que você foque nesse caso aqui, ó, que quando eu falo de difuso, qualquer juiz ou qualquer tribunal, inclusive o STF, porque eu lhe falei que eu posso tramitar um recurso extraordinário aqui, que é controle difuso, mas é feito no STF, ok? Mas o que eu quero trazer à sua mente, e eu já falei isso para você hoje, é que eu tenho aqui a possibilidade de tramitar, sim, uma ADI perante o STF, alegando o vício de iniciativa, que nós falamos já no começo da questão, tá? Então, assim, quando o governador, ele quer fazer algo, basta você correr no artigo 103, ó, nem trouxe o artigo aqui, mas eu vou te dizer, não, aliás, trouxe aqui, ó. Basta você correr aqui no 103, você, e olhar lá o inciso 5, que vai estar lá bem lindo, ó, governador. 3 pessoas, presidente, governador e procurador, para tramitar o controle concentrado. E qual é o controle concentrado? ADI, ADC, ADPF, ADO, tá? Então, essa questão, muito fácil de ser resolvida, porque ela é, primeiro, pequena e é simples. Ela fala que o governador tinha o poder para fazer uma lei e quando ele foi fazer, não pôde fazer porque o deputado tinha feito. Aí o governador quer resolver, quer entrar com uma ação de controle daquela lei que o deputado fez. Por quê? Porque tinha um vício, realmente tinha. Contrariava a Constituição? Contrariava. E ele não podia? Podia, porque ele está no 103 como legitimado para o controle concentrado, tá? Então, isso daqui é muito fácil, né? A gente não precisa falar muito sobre ele. Corram no artigo 103 da sua CF que responde. A 7ª fala assim, ó, o Estado Z promulga a lei autorizando a supressão, diminuição, né, da vegetação em APP, área de preservação permanente, para pequenas construções. A área máxima para supressão, segundo a lei, é de 100 metros quadrados, quando utilizados para lazer, e de 500 metros quadrados, quando utilizados para fins comerciais. Sobre a referida lei, assinale a alternativa correta. Eu só quero saber se a lei é constitucional ou não. Me responda isso. Vamos aprender a responder a questão? Quando você começa assim, você já vai tirando pelo menos metade das questões para tirar metade das suas dúvidas. Eu vou te dizer que uma lei que promulga a supressão de vegetação, a retirada, a diminuição de vegetação na área de APP, ela já não pode ser constitucional. Então, já começa aqui, lei válida, errado, lei válida, errado. Eu fico aqui. A lei é inconstitucional, uma vez que compete ao município legislar sobre impactos ambientais no âmbito local. Ou então, a lei é inconstitucional, uma vez que é competência da União falar sobre normas gerais de proteção do meio ambiente. E aí? Gente, essa questão eu trouxe de propósito para vocês, sabe por quê? Porque a gente precisa conversar sobre ela. Meu tempo está estourando, eu sei. Mas eu não posso sair daqui sem falar isso para vocês, presta atenção. Deixa eu trazer até hoje o meu desenho feito para a gente adiantar a vida. Essa questão aqui, pronto. Lembra que eu falei com vocês dessas competências daqui? Pronto. Essa questão 7 aqui, gente, trata do artigo 24 aqui, ó. 24, inciso 6 ainda mais, porque esse inciso eu sei de cor, cara, porque a FGV ama. O 24, inciso 6, ele traz aqui a questão da competência concorrente. E o que é competência concorrente? É uma competência que os entes concorrem, ou seja, todos estão aptos para essa proteção. Todos podem fazer alguma coisa aqui. Porém, você está vendo o município aqui? Você não está vendo o município aqui. A questão, nossa questão, 7, gente, ou é 8? 7, né? 7. A questão aqui não é, o problema todo aqui é você entender que uma norma, e olha que essa questão nem é perigosa, tem questão perigosa da FGV, que ele faz, sabe o quê? Ele traz um casinho de uma norma boazinha, uma norma legal, aí você pensa, não, essa lei é constitucional, não tem como, né? Até que ele foi até bonzinho aqui, porque a lei autorizava a supressão, né, a retirada da vegetação, então é uma lei boazinha. Mas podia ser uma lei boazinha.
E você ia cair, sabe por quê? Porque aqui não, eu não quero saber se a lei é boa. A FGV também não quer. A FGV quer saber quem é competente para fazer essa lei. O erro dessa questão é isso aqui. Sabe por quê? Porque compete à União e não ao município. Como assim, professora? Um rol, é um rol, eu já lhe falei. Abre o 21, 22, 23, 24. É um rol de competências. O 24.6 fala assim, ó. Compete à União, aos estados e ao DF. Não fala município, não fala município. Não fala. Legislar sobre floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo, dos recursos naturais, a proteção ao meio ambiente, o controle desse meio ambiente, o controle da poluição. Compete a quem eu falei? A União e aos estados e ao DF. Não falei município. Então, o erro aqui é de quem é competência. Você ia pegar essa questão e ia falar, o estado autoriza a supressão, tá errado. Tá errado, a lei é inválida. Mas, como você ia distinguir aqui se essa lei era inválida porque era competência do município ou porque era competência da União? Lendo, não tem outro jeito. É colando na frente da sua geladeira, colando no seu espelho para responder isso aqui. Tá aqui o seu gabarito. A letra D, 6, como já falei, compete à União e aos estados. Gente, o que é a competência concorrente? É a competência onde esses entes concorrem nesse tema. Então, eles podem, tanto o estado como a União. Se a União não fizer, o estado faz. Mas município você não leu aqui, tá? Próxima questão, ordem social. Eu deixei aqui separado, por quê? Porque eu vou fazer duas questões rápidas aqui com o mesmo tema, para você ver como a FGV faz com você. A oitava fala assim, ó. Clarice, em razão de deficiência severa, não possui qualquer meio de prover sua manutenção. Como sua deficiência foi adquirida ainda na infância, jamais exerceu qualquer atividade laborativa. E por essa razão não contribuiu para a Previdência. Alguns vizinhos, consternados com o quadro de grande dificuldade de Clarice, foi auxiliar e procurou aconselhamento jurídico. Esse, ao tomar ciência da determinada situação, informa que, segundo a Constituição, Clarice tem direito a quê, gente? Possuirá a garantia de receber um salário mínimo e benefício mensal, independente de qualquer contribuição à Seguridade nos termos da lei. Lembrando a você que aqui eu tenho paz com S. O que é paz com S? É previdência, é assistência social e é saúde. Aqui eu tenho Seguridade Social, minha gente. Nesse caso aqui, nossa questão já é letra A, aqui a Clarice vai receber um LOAS, né? Ou um BPC também conhecido, que é um benefício de prestação continuada. Ou BPC, hein? Que é um benefício de prestação continuada. Tá, nosso gabarito é esse. Mas veja, questão 8, 2022, viu? 2022. Tratou de ordem social. Tratou aqui, ó, do artigo 203, que diz: a assistência social será prestada a quem dela necessitar. Lembrando, assistência social não tem caráter contributivo. Nesse caso aqui, a assistência social não tem. Então, vamos lá. 203, aprendeu aqui? Massa. Veja a próxima. A nona fala assim: no município Alfa, 20% da população pertence à comunidade indígena. Hoje, no município, vive uma grande polêmica porque alguns líderes da comunidade têm protestado contra a política educacional do município. O que é que ele quer? Eles rejeitaram a possibilidade da língua materna indígena ser também utilizada no processo educacional, na escola. Aí, o que aconteceu aqui? Ele procura. E aí? A. Encontra base na CF, respeitando uma posição multiculturalista, e abdica de definir uma língua específica como idioma oficial do seu território brasileiro. Não. B. Não encontra fundamento, já está errada porque sim encontra. C. Alicerça-se na sua Constituição, que assegura aos membros da comunidade indígena o direito de processo de aprendizagem e ensino fundamental em sua língua materna. Perfeito. Vamos lá, nosso gabarito é letra C. Mas por que, Fernanda? Porque está escrito aqui, ó. Que está escrito aqui, ó. 210, parágrafo 2º. Letra de lei. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurado aos indígenas as suas línguas maternas.
Então, eu falei com você do artigo 203, ordem social. E agora eu falei com você do artigo 210. Segura. Próximo. A Constituição da República dispõe, 2022 de novo, que são reconhecidos aos índios e sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições e os direitos originários sobre as terras que ocuparem. De ponto de vista histórico e cultural, percebe-se que a comunidade indígena está ligada ao meio ambiente, inclusive colaborando para a defesa e a preservação deste. Nesse contexto, vamos lá, falando sobre as lavras e riquezas minerais das terras indígenas. Só podem ser efetivadas com autorização de todos os órgãos que entregam. Só aí o Rani queria mais. Não é isso, gente, é errado. B. Só podem ser efetivadas com autorização do Congresso. Até que, ouvidas as comunidades afetadas, indígenas, ficando-lhes assegurada a participação nos lucros. O nosso gabarito é B. Por que eu quero voltar aqui nessa questão? Porque, o nosso gabarito, letra B. 231, fala exatamente isso. São reconhecidos aos índios sua organização, seus costumes, sua língua, sua tradição, tá? Compete a quem? A União. Outra informação importante. Compete à União demarcar a terra, fazer respeitar os bens. E no terceiro, o aproveitamento dos recursos hídricos e potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, só podem ser efetivadas com letra de lei, autorização do Congresso Nacional, ouvida a comunidade, ficando assegurada participação, dinheiro, nos lucros da lavra. Artigo 231, volta aqui. Artigo 231. Por que eu trouxe essas últimas 3 questões para você? Para te contar que a FGV vai derrubar outros candidatos, meus alunos não. Não. Amores e amoras. A FGV tem se levantado em ordem social. É um tema que há pouco não aparecia muito, mas eu trouxe aqui, bem assim, para você, Leiam o artigo 193 ao 132. Eu trouxe assim para você. Leiam o artigo 193 ao 232. Ordem social vai aparecer na sua prova. Tá bom, meus amores? Já estourei meu tempo, já passei de todos os limites, porque eu sou uma pessoa limitada. Vamos encerrar aqui a nossa live, dizendo para você que eu já deixei sua carteirinha aqui, está pronta. Lembrando, treinamento. Lembre-se, nenhum obstáculo será grande se sua vontade de vencer for maior. Já deixei sua carteirinha pronta. Aqui está o meu @ caso você precise, caso você queira falar mais comigo sobre alguma dúvida, sobre alguma questão, sobre alguma coisa. E lembrando a você que seu sonho é o meu objetivo. Esse curso aqui é um curso muito real, que está preocupado de verdade com você. Então, qual é o nosso lema no início do curso? Treinamento, consistência e autoconfiança. Treinamento, consistência e autoconfiança. Meu @ já está aí com você. Você, por favor, qualquer dúvida, fala comigo. Eu estou aqui para te servir, para segurar a sua mão. Deixei os gabaritos das questões aí para vocês também darem uma olhada depois com mais calma, tá? E qualquer coisa, fala comigo, tá? Um beijo. Muito obrigada por hoje. Muito obrigada pela aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E vou deixar muito mais conteúdo gratuito aqui para você, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.